Não perca a sua identidade, porque existe algo nessa trajetória que separa completamente José da maioria das pessoas. E no final, eu vou te mostrar 5 princípios que fizeram José sair do fundo do poço e chegar ao topo. Um homem perdeu tudo, foi traído, vendido e esquecido. E quando parecia que a vida dele tinha acabado, foi exatamente ali que tudo começou a mudar. Agora me responde, o que alguém faz quando perde absolutamente tudo? Desiste ou continua? Porque o que esse homem fez depois disso, fez ele sair do fundo do poço e chegar ao topo de uma das maiores nações do mundo. E o mais curioso é que a maioria das pessoas, no lugar dele, nunca chegaria nem perto disso. Esse homem era José. José era apenas um jovem sonhador, alguém que acreditava que sua vida tinha um propósito maior. Mas o problema é que quando você carrega um sonho grande, nem todo mundo ao seu redor vai comemorar. E no caso de José, foram exatamente as pessoas mais próximas que decidiram destruir tudo. Seus próprios irmãos, movidos por inveja, ódio e ressentimento. Eles tomaram uma decisão que mudaria o rumo da vida de José para sempre. Jogaram ele num poço e pouco tempo depois venderam ele como escravo. Agora pensa nisso. De um dia para o outro, José deixou de ser filho para se tornar propriedade. Sem escolha, sem controle, sem futuro aparente. Se existia alguma promessa, agora parecia completamente distante. Mas mesmo assim, a história dele não acabou ali. Porque existe algo nessa trajetória que separa completamente José da maioria das pessoas. Algo que, se você entender hoje, pode mudar a forma como você enxerga seus problemas, suas dificuldades e até as fases mais difíceis da sua vida. E no final, eu vou te mostrar 5 princípios que fizeram José sair do fundo do poço e chegar ao topo. Princípios que você pode aplicar na sua vida a partir de hoje. José foi vendido como escravo, mas o que mais impressiona nessa história não é a venda, é o silêncio. Porque imagina a cena. José tinha sonhos, José acreditava em um propósito, José acreditava que Deus tinha algo grande para a sua vida e de repente tudo desmorona. Nenhuma explicação, nenhuma resposta, nenhum milagre imediato, apenas dor. E talvez você saiba exatamente como isso é. Talvez você também tenha vivido momentos em que fez tudo certo e mesmo assim perdeu. Talvez tenha sido no casamento, nos negócios, na família, financeiramente. Você olha para a sua vida e pensa: Deus, eu estava tentando fazer o certo, então por que isso aconteceu comigo? Essa é uma das perguntas mais difíceis que um ser humano pode fazer. E José também precisou enfrentar essa pergunta. Mas existe uma verdade poderosa: nem todo atraso é rejeição, nem toda perda é o fim, e nem todo poço foi criado para destruir. Alguns poços existem para te preparar, e José ainda não sabia disso. Depois de ser vendido como escravo, José chegou à casa de Potifar e ali algo extraordinário aconteceu. Mesmo sendo escravo, ele continuou sendo excelente. Mesmo injustiçado, ele continuou trabalhando. Mesmo ferido, ele continuou crescendo. Em pouco tempo se tornou responsável por tudo dentro da casa. Mas quando parecia que finalmente sua vida estava melhorando, veio mais uma injustiça. A esposa de Potifar mentiu sobre ele. José foi acusado de algo que não fez e acabou preso. Agora pensa nisso. Primeiro o poço, depois a escravidão, agora a prisão. Quantas pessoas desistiriam nesse momento? Quantas pessoas culpariam Deus? Quantas pessoas abandonariam seus princípios? Mas José fez algo que poucas pessoas fazem. Ele continuou sendo a mesma pessoa, no escuro que era a luz. Porque caráter não é o que você faz quando todos estão olhando. Caráter é o que você faz quando ninguém vê. E foi dentro daquela prisão que Deus começou a preparar o caminho para o palácio. Anos se passaram e José continua preso. Parecia esquecido, parecia invisível, parecia que ninguém lembrava dele. Mas existe algo poderoso que muitas pessoas ignoram. O tempo de preparação nunca é tempo perdido. Enquanto José esperava, ele estava amadurecendo. Enquanto José sofria, ele estava sendo preparado. Enquanto José acreditava estar parado, Deus estava movendo peças que ele não conseguia enxergar. Até que um dia, Faraó teve um sonho. Ninguém conseguiu interpretar. Nem um sábio, nenhum especialista, nenhum conselheiro. E foi nesse momento que lembrou de José. O homem que estava preso, um homem que havia sido esquecido, um homem que muitos consideravam acabado. Em poucas horas, José saiu da prisão e entrou no palácio. E aquilo que parecia impossível aconteceu.
o segundo homem mais poderoso da nação. Agora imagine a cena. Os mesmos irmãos que o venderam, os mesmos que tentaram destruir seu futuro, os mesmos que causaram sua dor, agora estavam diante dele, precisando da ajuda dele. José tinha o poder para se vingar, tinha autoridade para puni-los, tinha motivos para odiá-los, mas escolheu perdoar. E talvez essa seja uma das maiores demonstrações de força de toda a história, porque pessoas fracas se vingam, pessoas maduras perdoam. José entendeu algo extraordinário. Aquilo que seus irmãos fizeram era mal, mas Deus transformou o mal em bem. E essa é uma das maiores lições da vida. Você não controla o que fizeram contra você, mas controla o que fará com aquilo que aconteceu. E agora eu vou falar para você o primeiro princípio que pode fazer você chegar ao topo assim como José chegou. Não perca a sua identidade. José perdeu sua casa, perdeu sua liberdade, perdeu sua posição, mas nunca perdeu quem ele era. As circunstâncias mudaram, mas o caráter permaneceu. Princípio 2. Seja excelente onde você está. Muitas pessoas querem o palácio, mas desprezam a prisão. Querem o resultado, mas rejeitam o processo. José foi excelente como escravo antes de ser excelente como governador. Princípio 3. Não deixe a amargura definir a sua vida. A dor pode te ensinar, mas a amargura pode te destruir. José escolheu crescer em vez de se tornar vítima. Princípio 4. Entenda que o tempo de preparação é necessário. O poço preparou José, a escravidão preparou José, a prisão preparou José. Tudo aquilo que parecia atraso estava formando o homem que pisaria no palácio. Princípio 5. Nunca abandone o sonho. Os sonhos de José foram atacados, mas nunca morreram, porque quando Deus coloca um propósito dentro de alguém, as circunstâncias podem atrasar, mas não conseguem impedir. Talvez hoje você esteja vivendo o seu poço, talvez esteja enfrentando uma prisão emocional, talvez esteja olhando para a sua vida e pensando, eu não sei mais como sair dessa. Mas lembre-se de José, se ele tivesse desistido do poço, nunca chegaria ao palácio. Se ele tivesse desistido da escravidão, nunca pisaria diante de Faraó. Se tivesse desistido na prisão, nunca salvaria uma nação. Por isso eu quero deixar uma frase para você. O lugar onde você está hoje não determina o lugar onde você vai chegar. Continua. Permaneça. Acredite, porque quem suporta o processo geralmente vive a promessa. Se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer um pedido. Deixe seu comentário abaixo. Escreva em apenas uma palavra. Qual é o poço que você está enfrentando hoje? É depressão? É uma luta financeira? É um problema de relacionamento? É uma doença? É uma crise na família? É um sonho que parece cada vez mais distante? Escreva essa palavra nos comentários. Nós vamos ler, orar pela sua vida e acreditar junto com você que essa fase não será o capítulo final da sua história. Porque o mesmo Deus que tirou José do poço, tirou José da escravidão, tirou José da prisão, é o Deus que também pode transformar a sua realidade. E eu acredito que chegará o dia em que você olhará para trás e perceberá que aquilo que tentou te destruir foi exatamente o que Deus usou para te fortalecer. Que Deus te honre, que Deus te sustente, que Deus te dê força para continuar e que você se torne o governador da sua própria história, não sendo definido pelas suas dificuldades, mas pelo propósito que Deus colocou dentro de você. Se esse vídeo agregou valor à sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que o poço não é o destino final. E lembre-se, quem não desiste no processo tem a chance de viver a promessa. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.